Vamos falar um pouquinho agora de multiplicidade do gás ideal. O gás ideal é um modelo que nós sempre vamos discutir. O gás ideal ele é composto por partículas, como se fossem bolinhas, esferas, são partículas idênticas e elas não interagem, são livres. Então, esse gás só tem energia cinética. Então, vamos considerar um gás com N partículas e ele está confinado dentro de uma caixa de aresta A, ou de lado A. E o que é importante para a multiplicidade do gás ideal? Vamos lembrar, o gás ideal, as partículas, elas podem ocupar posição dentro da caixa e elas têm uma quantidade de movimento, ou seja, energia cinética, que aqui nós vamos chamar de momento. Então, a partícula ocupa posição e ela tem quantidade de movimento, tem velocidade. Então, essas são as duas grandezas que vão entrar na multiplicidade. E nós temos que lembrar que dentro da caixa, essas partículas são pontuais. Então, elas têm que obedecer o princípio de exclusão, o princípio da incerteza de Heisenberg. Ou seja, a incerteza na sua posição multiplicada pela certeza na sua quantidade de movimento ou momento tem que ser h dividido por 4π, ou h cortado por 2, onde h aqui é a constante de Planck. Para começar, vamos analisar somente uma partícula. Então, vamos começar pensando em uma partícula. Nós temos uma partícula dentro da caixa. Essa partícula, primeiro, ela pode acessar toda a caixa. Tudo bem? Mas vamos nos lembrar que as posições que ela pode acessar dentro da caixa, eu não consigo achar ela numa posição muito específica. Ela tem uma incerteza na posição, ΔX. Então, eu posso pegar o lado da caixa e repartir em largurinhas ΔX. A probabilidade de eu achar a partícula nesse lado aqui, ΔX, vai ser o quê? Vai ser o lado, Lx da caixa, dividido pelo ΔX. Essa vai ser a probabilidade. E eu posso fazer isso para o outro lado, para o lado Ly, para o lado Lz, e dividir pelas devidas incertezas. Então, essa aqui é a multiplicidade. Porque lembra, a multiplicidade tem a ver com a probabilidade de encontrar o sistema naquela situação. No caso aqui, a partícula nessa posição. Então, a probabilidade aqui é a largura, o tamanho do lado, o comprimento do lado, dividido por ΔX. E falando de energia, essa uma partícula que está dentro da caixa, nós estamos considerando uma partícula por enquanto, ela tem uma energia que é cinética. Vamos lembrar que a energia cinética a gente pode escrever assim, ó, é o momento ao quadrado dividido por 2m. Só que momento, lembra, a partícula, o movimento dela pode ser em qualquer direção dentro da caixa. Então, o momento ao quadrado eu posso escrever como px ao quadrado, py ao quadrado e pz ao quadrado. Então, essa é a energia de uma partícula dentro da caixa. E se nós arrumarmos, pegarmos o 2m e passarmos dividindo para o outro lado, nós vamos ter o seguinte, ó, px ao quadrado mais py ao quadrado mais pz ao quadrado. Isso é igual a... Então, vou escrever dessa maneira, ó, raiz de 2m vezes a energia, isso tudo elevado ao quadrado. Porque o quadrado elimina a raiz e fica só 2me. Por que eu quero escrever assim? Para ficar claro aqui que eu tenho px ao quadrado, py ao quadrado, pz ao quadrado, igual um número, que é uma constante. A energia aqui é uma constante. A massa é uma constante, a energia é uma constante e tal quadrado. Isso aqui é uma equação de uma esfera. A esfera seria x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, essa aqui é a equação de uma esfera num espaço cujos eixos são px, py e pz. Isso aqui é um espaço imaginário. É um espaço que a gente constrói só para estudar a quantidade de movimento das partículas. Como que a partícula, como que a energia vai se distribuir entre essas parcelas. Então, note, se a partícula se movimenta só na direção x, então esse vetor vai estar aqui, ó. Tudo bem? Então, onde essa energia vai ser alocada, se aqui, ou aqui, ou aqui, é o que nós vamos chamar de multiplicidade. E nós podemos fazer da mesma forma. Por exemplo, se a partícula ela estiver se movimentando só na direção x,
Então, o vetor dela é na direção x. A gente pode considerar esse momento na direção x, tratar ele como se fosse um comprimento. E fazer a mesma coisa que nós fizemos antes. A partícula tem um px, como está aqui, só que tem uma incerteza no px. Então, eu vou dividir esse comprimento do vetor dela, comprimento do vetor, em vários pedacinhos ΔX, e vamos fazer a mesma conta. Vamos dividir. Se eu quero saber a probabilidade, eu vou pegar Px e dividir por delta Px. Então, quando eu multiplicar Px, Py e Pz, o que eu vou ter é o volume ocupado, é o volume dessa esfera. Uma esfera devido ao momento, quantidade de movimento de uma partícula. Então, nós vamos ter o que nós tínhamos antes, que é o volume que uma partícula ocupa, ela pode acessar todo o volume. Além disso, nós vamos ter o volume no espaço dos momentos. Então, o que nós vamos ter? Aquela primeira parte que nós já tínhamos escrito. E nós vamos ter Px por ΔPx, Py por ΔPy e Pz por ΔPz. E aí nós temos que lembrar o seguinte, que ΔX, ΔPx tem que satisfazer o princípio da incerteza de Heisenberg, ou seja, tem que ser maior ou igual a H sobre 4π. Então, vamos considerar que ΔX e ΔP vai ser igual a H. Então, no local, a gente coloca aqui, então, substitui ΔX por ΔPx por H, ΔY por ΔPy por H, ΔZ por ΔPz por H. Então, nós temos H 3 vezes embaixo, então vai ficar H ao cubo. Em cima nós temos Lx, Ly, Lz, que dá o volume da caixa, e Px, Py, Pz, que designa o volume dessa esfera no espaço dos momentos, que é um espaço que é o espaço também chamado espaço de configuração de momento. Então, essa é a multiplicidade de uma partícula do gás ideal. Vamos supor que você tenha uma partícula dentro de uma caixa de comprimento L. Se você tem uma partícula dentro dessa caixa, a multiplicidade vai ser dada por essa expressão. Ou seja, a multiplicidade vai ser dada pelo volume que ela consegue acessar, ou seja, vai ser o volume total que ela consegue acessar, e pelos momentos que ela consegue ter. Ela consegue ter momento na direção x, na direção y, na direção z. Como que a energia vai se alocar por esses graus de liberdade, vai ser dado pelo esse ômega 1. Vamos considerar agora duas partículas. Como vai ficar a situação? Se nós temos duas partículas, a primeira partícula pode acessar o volume todo, então dá V de volume, a multiplicidade. A segunda partícula também consegue acessar o volume todo, então também tem V de multiplicidade. A parte mais sensível é dos momentos. Então, por exemplo, a energia total agora, se eu tiver duas partículas, vai ser P1 ao quadrado, dividido por 2m, elas são idênticas, P2 ao quadrado, dividido por 2m. Então, agora, essa energia, ela vai ter que ser alocada nessas duas partículas, a energia total do gás. É um gás composto por duas partículas. Então, eu tenho uma quantidade de energia, eu posso dar toda a energia para a partícula 1 ou posso dar toda a energia para a partícula 2. A maneira como nós vamos distribuir a energia entre essas duas partículas é o que nós vamos chamar de multiplicidade. E a maneira como essas partículas podem se distribuir ao longo do volume, nós também vamos chamar de multiplicidade. Então, a multiplicidade total vai ser o quê? Vai ser o produto dessas duas parcelas. É assim que a gente faz. Só que P1 tem componente x, y, z, e P2 também tem componente x, y, z. Então, não é só pegar essa energia e distribuir entre as partículas, mas é também distribuir entre as suas componentes. Então, eu tenho 6 termos onde podem ser distribuídos essa energia. Então, essa energia pode ser alocada em cada um desses 6 termos.
as maneiras diferentes de alocar energia em cada um desses seis termos que nós vamos chamar de multiplicidade. E como no caso anterior, a soma desses seis termos ao quadrado gera o quê? A equação de uma esfera. No caso aqui, é uma equação de uma esfera em um sistema de eixos que tem 6 eixos coordenados. Então, isso aqui, na verdade, é uma hiperesfera. É uma esfera em um hiperespaço de 6 coordenadas. Então, como no caso anterior, o que nós tínhamos? A primeira partícula pode ocupar o volume todo, a segunda partícula também pode. Então, fica V ao quadrado. O volume que vai entrar aqui é o volume agora, o anterior foi um volume tridimensional, de 3 dimensões. Agora vai entrar aqui um volume de 6 dimensões. E além disso, como agora eu tenho 6 parcelas, eu tenho 3 parcelas a mais, agora em vez de ser h ao cubo, como estava aqui, vai ser h elevado à sexta. H elevado à sexta. E além disso, as duas partículas são idênticas. Tudo bem? Como a permutação entre elas não gera um estado novo, porque não é uma partícula que é preta, uma bolinha preta, uma bolinha vermelha. Se eu troco, faz toda a diferença. Não, elas têm a mesma cor, então elas são idênticas. Então, se eu troco elas, não faz diferença. Então, eu tenho que dividir aqui por 2 fatorial. Então, essa é a multiplicidade para um gás composto por 2 partículas que não interagem dentro de uma caixa. E nós temos que fazer o produto porque tem que ser o produto, né? É a multiplicidade que vem de posição e a multiplicidade que vem de momento. Com isso a gente pode generalizar. E se nós tivermos N partículas? Se nós tivermos N partículas, nós vamos ter ômega de N, então o volume elevado a N. O volume no espaço dos momentos agora vai ser 3N, onde N é o número de partículas, né? Aqui, por exemplo, eu tinha 2 partículas, então foi 3 vezes 2. Então aqui eu tenho N partículas, então 3 vezes N. Aqui mesma coisa, o H elevado a 3N, e como eu tenho N partículas, eu tenho que subtrair N fatorial. Então, essa é a multiplicidade com gás de N partículas, com gás ideal de N partículas. E o que nós podemos fazer agora? Nós podemos calcular esse volume. Por quê? Nós temos uma expressão que vem da matemática para calcular volume de uma hiperesfera em um espaço de N dimensões. Essa expressão é dada por essa fórmula aqui, ó. Essa é a fórmula. Então nós temos aqui π elevado a N sobre 2, o raio da hiperesfera elevado a N. Aqui tem N sobre 2, essa letrinha que se chama gama de N sobre 2. Esse gama de N sobre 2 é uma maneira sofisticada da gente calcular o fatorial de um número que não é inteiro. Então, eu já havia definido o fatorial de um número inteiro. O gama, ele é o fatorial de um número semi-inteiro, um número que não é inteiro. Ele é uma função, é uma integral, que pode ser pesquisada na internet, é só digitar função gama, que vai aparecer a definição dela. A gente não precisa aqui se preocupar com isso agora, porque é o fatorial de um número semi-inteiro. O raio dessa hiperesfera, qual é? Vamos nos lembrar, olha aqui o raio. O raio é energia, 2me ao quadrado. Esse é o raio. Na verdade, raiz de 2me. Raiz de 2me é o raio da nossa hiperesfera. Então, vamos substituir. Vamos utilizar essa fórmula para calcular esse volume. Lembrando aqui que o n pequeno, ele vale 3n, porque é o espaço de 3n dimensões, onde o n é um número de partículas. Então, onde está n minúsculo, vamos colocar 3n maiúsculos. Então, vai ficar assim, ó. N fatorial, aqui está elevado a n, ficou 3n sobre 2. Aqui, 3n. Aqui, como eu falei, era o fatorial, aqui, ó, 3n sobre 2 fatorial. Por quê? Esse termo aqui, ele é n sobre 2, seja, fatorial. Então, como eu estou trocando n por 3n, então fica 3n sobre 2 fatorial. Então, aqui fica 3n sobre 2 fatorial, como está aqui, v elevado a n, e aqui o raio elevado a
3N, que era o N minúsculo. Então, com isso, a gente tem a expressão para a multiplicidade do gás ideal, que tem N partículas. E a gente vê aqui, tirando as constantes, o π, a constante de Planck, nós vemos que a multiplicidade depende da energia, do volume e do número de partículas. E, além disso, aqui nós temos a energia dentro da raiz elevada a 3N, ou seja, a energia é elevada a 3N sobre 2. Nós temos o volume elevado a N. E nós vamos ter um termo aqui que, no fundo, depende do N. Então, a multiplicidade do gás ideal depende da energia do gás ideal, depende do volume que ele ocupa e depende do número de partículas que ele tem. Então, se a energia varia, a multiplicidade varia. Se o volume varia, a multiplicidade varia. Se o número de partículas varia, a multiplicidade também varia. E aqui, de novo, ó, 3N sobre 2, o que é 3N sobre 2? Cada partícula do gás ideal possui 3 graus de liberdade. Se eu tenho N partículas, então fica 3N graus de liberdade. Então aqui de novo nós temos energia elevada ao número de graus de liberdade, que é 3N dividido por 2, que nem nós tínhamos no caso do sólido de Einstein. Então essa é a multiplicidade do gás ideal. Nós vamos utilizar mais à frente para calcular a entropia de Sackur-Tetrode, que é a entropia do gás ideal. Então, é um resultado importante para a gente aqui. Essas são as nossas referências e até a próxima aula.